Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, a partir do verso 14, para a meditação desta manhã. Marcos 7, a partir do verso 14. Amém? Podemos ler? Vamos lá. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa o contaminar, mas o que sai dele, isto é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as coisas e comidas? E dizia: o que sai do homem, isto contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Somente até aí. Vamos orar novamente, agradecendo a Deus. Pai querido, tua palavra acabou de ser lida. Agora, meu Senhor, fala-nos. Estamos aqui não para escutar o homem, não estamos aqui para escutar boas ideias, estamos aqui para ouvir a tua voz. A tua voz, meu Pai, a tua palavra que nos supre, que nos enche, que nos orienta, que nos dá direção. Portanto, meu Senhor querido, fala-nos. Através do teu Espírito nesta manhã, fala aos nossos corações. Toma-me em tuas mãos agora, ó Deus, toma minha boca, a minha mente, coordena os meus pensamentos, ó Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E, Pai, faz a tua obra nesta manhã do jeito que o Senhor bem desejar. Coloco isso diante de ti, meu Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, querido. Bom, nós vemos aqui Jesus chamando-nos a atenção para algo muito importante, e creio até vital para as nossas vidas, que é guardar o nosso coração. E o contexto desse relato foi um debate, né? Foi motivado por sempre eles, né? Os escribas e os fariseus, encontrando Jesus, e eles, como sempre buscando uma maneira, né? Para, digamos assim, pegar Jesus pelo pé, né? Ver alguma falha, alguma falta em Jesus. Eles viram os discípulos se alimentando, comendo, sem lavar as mãos. E o texto, esse texto aqui de Marcos 7, acho até um texto, para mim, o mais claro de todos eles, quando fala desse conjunto, né, de medidas, de determinações criadas pelos fariseus, e uma delas, né, era a questão de lavar as mãos, né, antes da alimentação. Mas Cleito, isso é higiene, é asseio, né, nada mais do que certo. Mas só que no caso dos fariseus e dos escribas, tá, isso era levado ao extremo, à loucura, né? Os caras, eles criam, tá, que se eles comessem alimentos ou pegassem alguma coisa sem estarem com as mãos lavadas, eles se contaminavam, né? E com isso foi criado um pensamento, vamos dizer assim, uma doutrina muito falsa, muito errada, tá? De que isso que influenciava na pureza da pessoa.
E eles chegaram para Jesus e começaram a questionar Jesus sobre isso, porque os caras, como eu falei, eles lavavam até a cama, para vocês terem uma ideia. No texto fala isso, lavavam cama, lavavam vaso, lavavam jarro, era uma mania, uma coisa que eles tinham. E eles acreditavam que isso aí realmente os purificava. Aí eles vieram diante de Jesus e falaram, mas como é que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Né? Eles ali não estavam questionando a higiene, o asseio, estavam questionando a questão da pureza interior. E aí Jesus entra num debate com eles, né? Para mostrar para eles exatamente que o que eles criaram eram coisas de homem. Em nenhum momento Deus criou isso. Em nenhum momento Deus planejou isso. Então o contexto é esse, né? Então, isso nos mostra aqui algumas lições que eu queria focar mais nas lições desse texto. Ele traz outras coisas mais, mas esse texto ele nos traz lições importantes sobre essa questão de guardarmos o nosso coração. Bom, lá no verso 14 e 16, nós temos a primeira delas, que é a nossa responsabilidade de guardar limpo o nosso coração. Então a gente já vai ter a primeira lição aqui nesses dois versículos. Então Jesus nos ordena a ouvi-lo quanto a isso e a compreendê-lo. Vocês veem logo na chamativa que ele, quando ele fala lá no verso 14, quando ele faz esse debate com os fariseus, ele se volta para a multidão logo a seguir e chama a atenção da multidão. Fala assim, ouçam-me aqui no que eu tenho para falar para vocês. O que esses camaradas estão ensinando é falso, é errado. Não foi isso que Deus planejou para vocês. Aí Jesus chama a atenção deles, tá, para o que é certo. E é exatamente o que nós vamos ver aqui. Tá? Porque lá no verso 14 nós lemos assim, e chamando outra vez a multidão. Ele já tinha falado com a multidão, né? Mas quando os discípulos eles inserem esse diálogo, Jesus se vê obrigado a chamar a atenção da multidão novamente para dizer, o que eles estão falando está errado. Okay? Então, chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. Então, ele não somente chama a atenção da multidão, vocês prestem atenção no que eu vou falar aqui e entendam o que eu vou dizer. Não é isso que eles estão falando, é o que eu vou dizer agora. Então, é exatamente o que o Senhor está nos falando agora, nesta manhã. Me escutem e entendam o que eu quero dizer. Bom, ele diz aqui, lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, nós lemos o seguinte, sobretudo, o que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então aqui a gente já começa a perceber que, vendo Jesus chamar a nossa atenção para a importância de guardarmos o nosso coração, vendo no próprio texto bíblico, aqui em Provérbios, dizendo, olha, sobretudo, ou acima de qualquer outra coisa, prestem atenção nisso, guardem o coração de vocês, porque do seu coração procede as fontes da vida. Então existe um segredo e uma importância vital aqui, nessa questão de guardarmos o nosso coração. Então, é um princípio bíblico que nós não podemos nos afastar dele e de forma nenhuma, de maneira alguma, nos esquecemos que essa responsabilidade, ela cabe a nós, ela é nossa, ok? Então vamos entender esse processo, porque como o pastor Alan mesmo diz, Cleiton, fala do como, né? Como é que eu guardo o coração? De que forma eu posso guardar o meu coração? Então, vamos ver aqui agora. Lá nos versos do 17 ao 23, do texto que nós acabamos de ler, nós lemos assim, depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Jesus ficou surpreso, tá? Porque ele diz aqui, e ele diz, assim também vós está sem entendimento, quer dizer, vocês até agora não entenderam o que eu estou querendo dizer? Que vocês precisam guardar o coração de vocês? Não compreendeis? Aí Jesus vai para a explicação
E é nessa explicação que eu quero me atentar agora. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Então ele vai totalmente contrário à doutrina farisaica, né? do farisaísmo, né? Dos escribas, quando eles afirmam exatamente o contrário, que precisa sim, né? O que vem de fora contamina. E Jesus está falando, não é disso que eu estou falando. O que está lá fora não vai te contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. A gente precisa prestar muita atenção no que Jesus está falando aqui nesse verso 20. Ele está dizendo assim, olha, o que sai do homem é que contamina ele. Então existe algo inerente na nossa natureza que, se nós não tomarmos conta, não tivermos o cuidado, e é para isso que Jesus chama a atenção, se isso se aflora, se isso sobe, né, vai nos contaminar, vai prejudicar a nossa comunhão com Ele. Aí Jesus faz uma descrição de tudo isso no 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Aí Jesus começa a elencar alguns desses itens, né, alguns desses pecados que são inerentes na natureza do homem. Estão lá. Então, o nosso papel é tomarmos cuidado para não deixar que isso suba, ou que isso aflore no nosso coração. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus está chamando a atenção para algo inerente da natureza humana. Então vamos lá. A fonte do pecado humano é o coração. A primeira coisa que nós temos que entender. A fonte do pecado é o nosso coração, e Jesus deixa isso muito explicitado aqui. O coração representa o centro da personalidade, incluindo em si o intelecto, a ação de escolher ou decidir, a consciência e a fonte das emoções. A sede da nossa alma é o nosso coração. Ali estão todos os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos achismos, está tudo registrado ali. Aí a coisa já começa a fazer um sentido. Porque se isso já é inerente, se já tá no pacote, veio comigo quando eu nasci, e ainda está dentro de mim, e Jesus fala assim, já em outro texto, quando ele diz, ó, vigiai e orai, ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vocês vigiem justamente por causa disso. Porque se nós não nos atentarmos para o fato de que isso já está dentro de nós, e se nós não tomarmos o devido cuidado, isso vem, desabrocha para dentro, para fora. E aí sim, aí nós pecamos. Aí nos afastamos de Deus. Bem? Então vamos lá, continuando aqui o estudo. Deus não distingue entre pecados cometidos na mente, outra coisa importante. Deus não distingue entre pecados cometidos na mente e os consumados por ação. Prova qualquer, Jesus fala. Se você atenta para uma mulher em pensamento, você já adulterou com ela. Ponto final. Então, não há distinção entre o pecado de pensamento e o pecado consumado por ação. Maus desígnios, pensamentos maus, de onde procedem todos os males e pecados, prostituição, pecados sexuais em geral, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, atos de maldade, dolo, lascívia e dissolução, blasfêmia, que é uma afronta contra a majestade do Deus soberano, a loucura, que é mencionada no texto, que é caracterizada pelo homem que não tem consciência do que seja responsabilidade ética ou religiosa. E aí nós lemos lá em Romanos 13, Paulo dizendo assim, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Ele não estava falando isso para ímpio.
Ele estava falando para isso para a igreja em Roma. Então, irmãos, quando lemos em Marcos 7:23, todos os males procedem de dentro e contaminam o homem, quando Jesus diz isso, queridos, é porque nós temos uma responsabilidade imensa com o nosso ser interior. Ah, Cleiton, mas nós não somos uma nova criatura? Sim, somos uma nova criatura. Nascemos de novo. O Senhor nos libertou das coisas do passado. Fato, é verdade. Mas a nossa natureza é decaída, porque qual é o grande mal do cristão? É ele achar que está glorificado. Ele não está glorificado ainda. A glorificação acontecerá quando Jesus vier. Aí sim, o nosso corpo será como o corpo de Jesus. Nós seremos transformados, seremos semelhantes a Ele, assim como Ele é. Mas ainda não somos. Habitamos dentro de um corpo decaído. Nossa natureza é pecaminosa e continua pecaminosa. E se nós não nos atentarmos para isso, a gente cai. Quando a Bíblia diz assim, 7 vezes cairá o justo e as 7 levantará, é porque o justo cai. Porque não vigia, porque não olha, porque não presta atenção nesse sentido em que diz que você tem que tomar cuidado e ter responsabilidade consigo mesmo, com a sua vida espiritual. Né? Alguém mesmo já falou, qual é o animal que nós alimentamos mais? Nós temos 2. Nós temos o espírito, que está aflorado para Deus, né? A porta foi aberta por causa de Jesus, mas temos ainda a nossa natureza decaída. E se nós alimentamos mais essa natureza, ela vai prevalecer sobre aquilo que o Senhor fez, a obra que o Senhor fez sobre nós. Gente, isso é muito sério. E é nisso que Jesus fala. Porque quando ele se dirige para os escribas e fariseus, ele chega para eles e diz assim, hipócritas. Vocês são uns hipócritas. Porque ensinam uma série de coisas, um monte de preceitos, que não vão adiantar de nada. Só sufocam mais o povo. A verdade que precisa ser dita, vocês não dizem. Então Jesus bate de frente contra isso e diz, isso aí não adianta de nada. O que adianta é que você tem que tomar cuidado com a sua natureza, que ainda está dentro de você. Irmãos, isso que eu falei agora há pouco, que o mal do cristão é achar que ele está glorificado, porque você se converte, aceita Jesus, aí você imediatamente após a sua conversão, você entra num processo de santificação, mas não de glorificação. E o camarada acha que está glorificado ali, acabou. Nada mais me toca, eu sou intangível, né? O pecado não tem... Não, se você não tiver cuidado, você cai, você peca. E é nesse sentido que Jesus está chamando a nossa atenção. Tomem cuidado com o coração de vocês. É aquele negócio, pensar antes de agir, pensar antes de falar, né? Prestar atenção nas nossas responsabilidades. Qual é a responsabilidade? Estava conversando com a Cláudia agora há pouco. Quais são as minhas responsabilidades? O que eu tenho com Deus? Eu tenho um voto com Deus, eu tenho um princípio com Ele. Tá? Eu o amo. Então hoje, por exemplo, nós viemos de uma jornada difícil, né? De ontem. E estamos aqui hoje reunidos louvando a Deus. Mas por que estamos aqui, mesmo a despeito de ontem, de do casamento que nós tivemos que participar, e a igreja que organizou o casamento? Tudo isso deu trabalho, tudo isso demandou energia de cada um de nós, né? Empenho de cada um de nós. Estamos cansados, mas nós temos um compromisso com Deus. E em nome desse compromisso, estamos aqui diante do altar dele, louvando Ele. O dia dele hoje, aliás, todos os dias são dele. E separamos esse para consagrar a nossa vida para Ele. Amém? Então é nisso que Jesus chama a nossa atenção, gente. É o cuidado que nós temos que ter com o nosso coração, com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso agir. Aqui como está Paulo falando com os romanos, andemos honestamente como de dia. Isso é tomar cuidado com o seu coração.
não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Amém? Então, o contexto do processo de que ele fala assim, ó, guarda teu coração. Mas tá, tudo bem, como é que guarda o coração? Então, antes de você entender como guardar, você precisa saber o que é que tem dentro do teu coração. O que a tua natureza implica, a tua natureza decaída, ela não saiu de nós, ela está aqui. E se nós não tomarmos cuidado, ela nos leva para baixo. Amém? Então, saindo dessa parte do processo, querido, como é que eu guardo o meu coração? Agora sim. Como é que eu guardo? Eu tenho uma responsabilidade que Deus acabou de falar para mim aqui agora. Guarda o teu coração. Tá bom, pai? Mas como é que é esse negócio? Vou te explicar. Tá? Você tem que saber que você tem ainda a tua natureza decaída dentro de você. Então você tem uma responsabilidade de não deixar ela se aflorar. E agora eu vou te ensinar como é que você deve guardar o teu coração. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que atentar está lá em Mateus 5,8, que diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu tenho que manter o meu coração limpo, mas como eu mantenho o meu coração limpo? Permitindo ao Espírito Santo de Deus que nos limpe a todo momento através da sua palavra. E aí, a receitinha do bolo. A receitinha do bolo que é cantada em verso e em prosa, que é falado no... Não sei se é tão falado agora, mas que é falada nos púlpitos, que os líderes, os pastores chamam sempre a atenção. A receitinha do bolo. Vamos lá. Salmo 119, 9. Com que purifica o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Irmãos, Bíblia, não tem jeito. Porque olha o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala de renovação de mente. Renovação. Como é que se renova? Como é que se renova a água? Tirando a água que já está ali e entrando uma água nova. E isso é constante. Isso é de forma perene. O tempo todo. É dinâmico. Não existe água parada. Então você vai renovando a sua mente a cada momento. E olha que é interessante que nós precisamos entender que esta obra do Espírito Santo, ela não é pontual. Ela é toda hora. É no nosso dia a dia, é no nosso trabalho, é no trânsito, Quando a gente está dirigindo, o cara corta a nossa frente, né? Dá um esbarrão na gente. São coisas que a gente pode dizer, mas isso é mínimo. Não, não é mínimo, não. Às vezes Deus permite determinadas coisas nas nossas vidas para que nós possamos compreender esta obra que Ele quer fazer em nós. Ok? Então precisamos entender que esta obra ela é o tempo todo. Eu vou até ser bem radical aqui. A partir do momento que você coloca o seu pé no chão, você levanta da sua cama e você coloca o seu pé no chão, a partir daquele instante, quando a sua consciência está desperta, as coisas já começam a acontecer. Aí nós temos Satanás já preparado para te derrotar naquele dia e Deus pronto para te ajudar a você não cair. Sempre assim. Amém? Mas vamos lá, vamos para frente. Nós temos um texto aqui em Efésios 5, 25 e 26, muito usado no casamento, tá? Que diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Qual é a parte que nesse momento interessa para nós? Ao que vem na parte B do versículo. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, queridos, não tem como um cristão, não existe a menor chance, a menor possibilidade de um cristianismo genuíno, verdadeiro, puro,
de um cristianismo que funcione na nossa vida se você não tiver meditação constante na Bíblia. Não tem outro jeito. Se você deixar de ler sua Bíblia, se você não fizer isso diariamente, você está correndo um sério risco de não sair vitorioso no que está sendo pregado aqui nesta manhã. A palavra é muito clara. Eu amo a Bíblia porque ela é direta, ela é radical, ela te expõe a verdade assim na sua frente com letreiros bem iluminados, para que você não tenha a menor sombra de dúvida. Esse texto aqui de Efésios é muito claro. Jesus purifica a igreja, santificando ela, mas através de quê? Através da lavagem pela palavra. E ele compara a palavra como água. A água, quando ela vem, ela remove a sujeira. A água, quando ela vem, ela abre os caminhos. A água, o poder da força da água, é tremendo. E a palavra faz exatamente esse sentido. Então, se nós não lemos a Bíblia, se nós não nos importamos com a nossa leitura diária, ou se nós menosprezamos essa leitura, é simples, irmãos. A conta não vai fechar. Nós vamos errar. Nós vamos fracassar. Por quê? Porque não estamos deixando a palavra de Deus entrar dentro de nós para fazer essa mudança. Nós colocamos no tempo que nós poderíamos dedicar à palavra, colocamos a televisão, colocamos o cinema, colocamos o lazer. Não que isso seja ilícito, mas isso não pode ocupar o tempo principal da tua vida, que é a meditação na Bíblia. Então não tem como, irmãos. Não adianta ir à igreja, não adianta ficar pulando lá na frente. Não adianta, se você não tem comunhão com Deus, através da palavra, a sua mente não vai ser lavada, ela não vai ser renovada, e você vai cair. E pode louvar o dia inteiro, pode pular o dia inteiro, pode, enfim, tocar tambor, tamboril, pode fazer o que quiser. Se você não purificar a sua mente com a palavra, você vai cair. É simples assim. É nisso que Jesus está chamando a nossa atenção. E nós precisamos entender. Então, Cleito, como é que eu começo a purificar o meu coração? Como é que eu começo a manter limpo o meu coração? A primeira coisa é lendo a sua Bíblia. Não descobrir a pólvora, mas nós abandonamos esse princípio. Simplesmente substituímos isso por evangelismo, por obras, por não sei mais o quê. Não é isso que a palavra de Deus nos ordena. Ela nos manda deixarmos o Espírito Santo nos purificar, e ele só vai fazer isso através da sua palavra. Se você não lê a Bíblia, então... Bom, todos os dias nós varremos a nossa casa para que não acumule sujeira. Tomamos banho todos os dias. Não deixamos acumular água parada para não termos proliferação de doenças. Gente, são princípios elementares da vida que nós cumprimos diariamente. Todo dia a Isabel limpa essa casa. Todo santo dia. Ela passa pano nos móveis, ela limpa o chão, ela lava o banheiro. Todo santo dia ela faz isso. Para quê? Para que haja o asseio, para que a casa fique limpa. Né? Nós tomamos banho todos os dias para não termos doenças, por questão de higiene. Ok? Quando a água está parada, o mosquito da dengue vem em cima, você vai lá e remove aquela água para isso não acontecer. Gente, é a mesma coisa. Na vida espiritual não altera nada. Então fazemos isso para a nossa vida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas na questão espiritual nós deixamos de lado. E é a mesma coisa. É isso que Jesus está chamando a nossa atenção. Em João 7,8, Evangelho de João 7,38, perdão, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Meus irmãos, precisamos compreender o poder desta palavra, da palavra de Deus na nossa vida, uma palavra que está tão desprezada, tão abandonada. Hoje se prega de tudo no púlpito hoje. Autoajuda, enfim,
A gente fala de tantos assuntos, abandonamos a palavra de Deus. Mas é ela que nos consolida, é ela que nos fortifica, é ela que nos limpa e nos purifica. Amém? Bom, qual é a outra coisa que nós devemos fazer, tá, para que o nosso coração seja limpo? Tá? É que não adianta você substituir, acabamos de falar sobre isso agora, não adianta substituir os princípios e os mandamentos de Deus por nada. E é uma coisa que tem acontecido nos nossos dias. Aqui em Marcos 7:9, no texto que nós lemos, diz assim: e dizíeis, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Olha só o que Jesus está falando para os escribas e fariseus nesse diálogo. Ele está dizendo assim: olha só, vocês invalidam a palavra de Deus para guardar ou para aplicar os seus achismos, aquilo que vocês julgam que é certo fazer. Não o que está na palavra de Deus, não o que está escrito aqui. Né? E nós vemos isso, irmãos, todos os dias, tá? Dentro das nossas igrejas. Abandonamos completamente os princípios da palavra de Deus, largamos de mão e começamos a colocar os nossos princípios, os nossos achismos. E nós temos aí o que está acontecendo aí fora. Naquilo que a Bíblia rigorosamente condena, nós estamos sendo inclusivistas, né? Trazendo isso para o seio da igreja, achando que estamos fazendo a coisa certa. Né? E não é isso. É no nosso louvor, é na nossa adoração, é no nosso trato pessoal. Nós consideramos, né, as nossas tradições. Todas as igrejas, todas elas, têm suas doutrinas. Eu venho do tempo, né, que, apesar que eu nunca usei, graças a Deus, do chapéu. E o chapéu, o cara que não tinha chapéu não era santo. A premissa era essa. Se você não usa chapéu, você não é santo. Então, fazia parte da indumentária do cristão, o chapéu. Eu sou desse tempo. E eu vi muita barbaridade acontecendo com irmãos que não usavam chapéu. Tradição. Aonde está na Bíblia isso? Onde está escrito na palavra? E assim, meus irmãos, se eu for elencar aqui, na questão de usos e costumes, quantas barbaridades não foram cometidas, afastando as pessoas de Cristo por causa de tradição humana, por causa de doutrina humana, sem base nenhuma na palavra. Quanta gente se afastou de Deus por causa disso. Então é nesse sentido, tá, que o Senhor está nos chamando a atenção. Então não substitua aquilo que está na palavra por achismos. Eu acho que é assim, é dessa maneira. A tradição dos antigos, que aí está no texto, né? Nesse texto que nós lemos, menciona sobre a tradição dos antigos ou a tradição dos anciãos. Mencionada aí no versículo 5 desse texto que nós lemos, do capítulo 7. Era o corpo não escrito de ordens e ensinamento dos venerados rabis do passado. Pasmem vocês. Um conjunto de 613 regras. Ou seja, qual é o problema? Deus deu a lei santa e pura. O camarada vai e normatiza. Não, vamos normatizar esse negócio aí. Deus falou assim, no sábado ninguém trabalha, então vamos criar a jornada do sábado. 888 metros. Eu não estou de brincadeira, não. Tem 8 metros aí. 888 metros. Se o cara andasse 888 metros e 1 centímetro, já estava em pecado. Aonde está isso na Bíblia? Não está, mas está na tradição dele. Está nesse conjunto de regras. Né? Você não pode dormir na cama sem lavá-la. Aonde está isso na palavra? Então, camarada, toda noite ele tinha que lavar a cama dele. Eu nunca vi isso na minha vida, mas estava aqui no conjunto das 613 regras. E a gente acha graça desses absurdos, mas fazemos pior nos nossos dias. Quando colocamos em cima das pessoas regras, princípios que não estão na palavra. Deus não fala sobre isso. Aí eu sempre digo, a lei é boa, o problema é quando se normatiza ela. Já viram? Quem já viu, já participou
de escritório de contabilidade, eu trabalhei um tempo com ERPs, né, programas para escritório de contabilidade. Então eu tinha que conhecer um pouco, né, dos meandros do negócio. Gente, eu ficava assustado com a quantidade de leis e normas de tributação. Para mim, o contador é um ser extraterreno, ele está fora da Terra, porque para ele fazer aquilo ali ele tem que ser muito bom. Tá? Então você tem 1000 cláusulas ali colocadas pelo governo, onde você é bi, tri, quatri, quer dizer, 4, 5 vezes tributado no mesmo quesito. Uma loucura, uma doideira. Mas quem foi que inventou isso? Quem normatizou. Ou seja, entra um camarada, um tecnólogo desse qualquer que não entende nada de contabilidade, e fala, peraí, vamos fazer o seguinte, aqui ó, esse imposto aqui, divide ele e faz assim. Por isso que não se consegue simplificar a questão tributária desse país, tá? Porque ela é complexa demais. A mesma coisa aqui, Deus deu a lei, pura, santa, perfeita. Vem um camarada, assenta e cria 613 normativas em cima da lei. E fazem esses absurdos. Já imaginou o cara ter que andar com a fita métrica? Poxa, eu não posso andar mais do que 888 metros. Isso é absurdo. Tá? Mas é assim que funcionava. E nós funcionamos assim, também nos nossos dias. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus está nos chamando a atenção aqui é para que nós olhemos para a palavra. Por isso, a importância de estudarmos a Bíblia diariamente, para não cairmos nesses absurdos. Transferência de unção. Já ouviram falar sobre isso? Eu já, e vi. Vou transferir a unção para você. Aí abraça o cara se estremece todo, a unção foi transferida para ele. Um passe de mágica, ele recebeu a unção transferida. Entendeu? Meu Deus, irmãos, onde é que nós estamos? Tá? Estamos quebrando tudo aquilo que é santo na palavra, aquilo que a Bíblia nos ensina de uma forma tão... E, gente, de forma clara. De forma clara. Tá? E nós pecamos nesse sentido. Então, o que o diabo faz? Ele não é burro. O nosso mal é acharmos que Satanás é burro. Ele não é burro. Ele é esperto, ele é sagaz. A própria Bíblia fala disso. O cara enganou 30% dos anjos do céu e não foi anjo bobo, não. Tá? Tem anjos presos nos abismos hoje, anjos fortíssimos que ele enrolou e fez os camaradas caírem. Um cara, para fazer isso, ele tem que saber como articular, extremamente articulado. Um cara que sabe fazer, conhece bem a natureza das pessoas. Ele não age imediatamente, ele te estuda primeiro. E o nosso mal é julgarmos o Satanás, como já vi muitos falar, a foto dele está debaixo do meu pé aqui, ó. Quando eu quero falar com ele, eu levanto a sola do sapato. Eu não faço isso. Eu me escondo na sombra da cruz. É ali que a gente tem que ficar. A sombra da cruz. A sombra da cruz. Quem lida com ele é Jesus. Através de nós, sim, mas é Jesus. Ele lida. Então, a importância de nós entendermos que ele vem exatamente com isso. Você tem o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos afirma, o que ela nos mostra, mas vem alguém por trás e traz uma série de ideias, distorcendo o texto bíblico, distorcendo o que a palavra de Deus realmente nos fala. Então vamos prestar atenção nisso. Para que você não caia, não incorra nesse erro, você precisa conhecer a palavra. E só tem um jeito de conhecê-la, não é por osmose, botar a Bíblia debaixo do travesseiro e dormir. Vai vir tudo para a minha mente. Não, só tem um jeito. E muito menos assistindo o YouTube. Aí é pior ainda. Eu fico com a osmose. Tá? Porque você, o que acontece? Se você não lê a sua Bíblia, você não vai ter condições de passar por cima dessas doideiras que existem nos nossos dias. Amém? Vamos lá. Não foi uma declaração exagerada, porque vocês podem até pensar assim, poxa, Cleito, mas Jesus foi um pouco duro? Não, não foi um pouco duro. Jesus falou daquela forma com os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, e não foi uma assertiva exagerada, pelo fato de que
os fariseus consideravam, preste atenção nisso, os fariseus consideravam a tradição oral como superior em autoridade relativamente à lei escrita do Antigo Testamento. Ou seja, essas 613 regras, elas valiam muito mais do que a própria lei de Deus. Irmãos, a gente está rindo agora, mas é a mesma coisa que acontece nos nossos dias. É o que o seu líder fala lá no púlpito. Não, é assim, a coisa é assim. Como eu já vi muitos líderes dizer, esta igreja tem doutrina. Esta igreja, tá, mas qual é a doutrina? Vamos lá, vamos dar uma de Bereano. Fala da tua doutrina aí, vamos ver. Onde está na palavra essa doutrina? A essa doutrina aqui é que vale. A doutrina bíblica é o que está na palavra. Não é o nosso achismo, não é a nossa normatização. Amém? E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas o seu coração está longe de mim. Obedecemos às tradições com palavras e obras, porém fracassamos em servir a Deus de coração. Isso está lá em Isaías 29:13, irmãos. Então, observe agora o interessante quando nós começamos a normatizar o que a Bíblia nos afirma de forma tão clara. Em Marcos 7, 8, 9 e 13, a gente vê uma descendência nas atitudes. Olha só o que está escrito lá. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Lá no verso 9. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E lá no verso 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Olha como é que Jesus ele é assertivo em cima dessa questão, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essa. Então, primeiro, negligenciamos a palavra de Deus, que é como está no verso 8. Depois, nós rejeitamos a palavra de Deus, no verso 9, nós vemos isso. E, por fim, invalidamos a palavra em nossa vida, no verso 13. A partir daí, a tradição do homem é quem controla a nossa vida e não a verdade do Senhor. Irmãos, eu estou falando aqui de você não considerar os princípios bíblicos. Eu sempre bato nessa tecla de uma pregação que o Carlos fez aqui na igreja, que chamou muito a minha atenção, quando ele diz assim, gente, Deus, o nosso Deus, é um Deus de princípios. É um Deus de princípios. E esses princípios estão contidos na sua palavra. Então, para eu chegar para vocês e falar assim, ó, Deus falou assim, tá? Tem que estar escrito da forma como eu falar. Não pode ter uma vírgula diferente. Tem que estar escrito, porque é a palavra que valida aquilo que eu falo. Ou aquilo que qualquer líder que tenha, no mínimo, um mínimo de temor do Senhor, venha a falar. Ele precisa estar amparado na palavra de Deus. E aqui começa a brincadeira. Primeiro nós negligenciamos a palavra. Ah, eu leio minha Bíblia amanhã eu leio. Ou você lê com a televisão ligada, ou você lê com a sala numa bagunça, cachorro late, como aqui, cachorro late, as crianças correm, quer dizer, você não vai para um lugar onde você pode se concentrar naquilo que você está lendo. Você precisa de paz, você precisa de um momento, de um sossego entre você e Deus. Tanto é que quando você vai para um retiro espiritual, acampamentos, famosos acampamentos de antigamente, agora é a hora silenciosa, não sei se vocês se lembram disso, hora silenciosa, aí todo mundo ia para debaixo do pé de coqueiro, sei lá, sentava ali, pegava a sua Bíblia, a hora silenciosa, é você e Deus, não pode ter barulho. Ah, então você negligencia a palavra de Deus, você pode negligenciar a palavra de diversas maneiras. Ah não, puxa, leitura diária, tem que ler. Aí se você pergunta para o camarada o que você entendeu do texto,
Ele não meditou na palavra. Ele não teve paz, sossego para isso. Depois de você negligenciar a Bíblia, você rejeita a palavra. Claro que eu vou rejeitar. Porque o animal que eu precisava alimentar, eu deixei ele desnutrido. Ele está fraquinho. Aí o outro animal cresce. Claro, evidente, ele cresce. E a partir daí eu começo a rejeitar. Fazer isso para quê? Ah, é radical demais. Que isso? Santidade? Não. Deus não quer sacrifício. Né? A gente fala muito isso. Deus não... Tem que o culto hoje. Ah, Deus não quer sacrifício. Que isso? Assistir online. Eu vi um pastor falando um negócio interessante ontem. Ele disse, não existe igreja online. Meus irmãos, porque tem igrejas online. Vocês sabiam disso? Igreja online. Você vira membro e tudo, tem carteirinha e tudo, mas você nunca vai. Não existe local físico. Tá? É online. Os irmãos, você conhece eles, são dos quadradinhos da tela. Né? Não há comunhão. A ceia do Senhor é uma bagunça. Então, irmãos, entendem como é que a coisa funciona? Como é que o negócio está acontecendo nos nossos dias? Tá? Aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Não é bom que deixei a vossa congregação. Né? Onde o autor de Hebreus é muito, muito escancarado até, diz assim, não faça isso como é o costume de alguns. Não deixe de congregar, você tem que sentir o calor do teu irmão. Tá? Lá na casa da Claudinha, né? O suor pingando e um encostando no outro. É assim que funciona. É desse jeito que a coisa acontece. Né? Então tá aqui, aí eu rejeito a palavra de Deus. Ela já não é tão importante para mim assim. E por fim, acontece o que está acontecendo hoje. A palavra é invalidada. Não, vamos atualizar a Bíblia. A Bíblia é um livro desatualizado. Precisa de uma revisão urgente, porque está fora do contexto da nossa época. Invalidamos a palavra. Mas quando foi que começou? Começou quando nós negligenciamos a leitura dela. Amém? Salmo 119, verso 11 diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Queridos, tremendo isso. Davi falando, eu escondi, eu guardei a tua palavra dentro de mim, Senhor, para que eu não peque contra o Senhor. A importância de nós termos a palavra de Deus no nosso coração, para que nós possamos mantê-lo limpo. Sem a palavra de Deus, nós não vamos conseguir isso. Por último, queridos, entregue a Deus o teu coração. Ah, peraí, Cleiton, aí já é demais, camarada. Eu já fiz isso há 300 anos atrás, me entreguei para Jesus. Não. Alguém disse uma vez, e eu acredito piamente que isso é uma verdade. Nós precisamos nos converter todos os dias. Todo santo dia precisamos nos converter a Deus. Irmãos, se nós temos uma natureza decaída, que, como Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço, e aquilo que eu preciso fazer é isso eu não faço, miserável homem que sou, quem é que vai livrar o meu corpo dessa morte? Então, se o próprio apóstolo Paulo fala algo assim, porque existe uma guerra interior, uma guerra brutal dentro de cada um de nós. O teu maior inimigo não é Satanás, o teu maior inimigo é você mesmo, somos nós mesmos, que cedemos a ele. Porque a palavra de Deus nos garante vitória sobre ele. Mas quando nós não prestamos atenção naquilo que o Senhor Deus fala para nós, quando nós não atentamos para aquilo que Deus nos diz, nós cedemos para ele. E aí nós perdemos, irmãos. E aí nós perdemos. Precisamos nos esconder à sombra da cruz. Esconder à sombra da cruz não é um jargão religioso que nós usamos. Irmão, vai para trás da cruz. Não. O negócio é que você precisa entender. A nossa vida, ela está ali. A cruz está ali e nós estamos ali também. Nós estamos ali também. Agora, uma titubeada só que nós dermos, só umazinha, pequenininha, nós caímos. Porque a nossa natureza decaída permanece em nós.
Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Me dá teu coração, filho meu. Ele está falando para um filho. Olha aqui. Dá-me, filho meu. Filho meu. A conversão é diária, queridos. Você tem que entregar o seu coração todos os dias para Jesus. Como é que você faz isso? Se convertendo. Todos os dias. Senhor, fazer o que Paulo fala. Ou vocês acham que quando Paulo esmurra o meu corpo todo santo dia, eu esmurro o meu corpo? O que ele quis dizer com aquilo? Ele precisava se converter, irmãos. Paulo era um cara extremamente tentado. E ele se convertia todos os dias. Ele não dava espaço. Não dava espaço para a natureza decaída dele. Quando o nosso coração endurece, perdemos os sentidos espirituais. Não sentimos, não percebemos e facilmente caímos no engano. O coração endurecido vem em decorrência de você não meditar naquilo que o Senhor está falando com você. Ele está te falando, medite naquilo, preste atenção naquilo que ele está falando. Não fuja 1 milímetro sequer. Um coração endurecido não observa a atuação de Deus, não tem alegria, a fé não flui, e ele fica conformado com aquela situação dantesca em que ele se encontra. Quando está conformado, entra em uma fase de cegueira espiritual. Vocês estão vendo que uma coisa vai chamando a outra? Por isso que Jesus, ele é enfático quando ele fala assim: vocês ainda não entenderam o que eu quero dizer para vocês? Não é o que está de fora que contamina vocês, é o que está dentro de vocês que contamina. Ou vocês acham que Jesus não falou da forma como eu estou falando aqui agora? Veio com aquela conversa mansa, meio sonolento? Não. Ele estava na pilha já por causa dos escribas e fariseus, e quando ele entra em casa e os discípulos chegam para ele e fazem: Senhor, dá para o senhor explicar direitinho? Vocês ainda não entenderam o que eu disse para vocês? Será que vocês ainda não pescaram o que eu falei para vocês? Que não é o que está fora que te contamina, é o que está dentro de você que te contamina. Está aí, já está dentro de ti. É por causa disso, irmãos. É por causa disso aqui. Quando você está conformado com a situação, entra em uma fase de cegueira espiritual e não consegue reter a bênção, porque nele não existe mais atuação divina. Deus não está mais agindo dentro de você. Um coração endurecido sempre tem desculpas. Deus não quer sacrifício. Realmente, a Bíblia fala que ele não quer sacrifício, ele quer que você obedeça. Está escrito lá, escancarado. Deus não quer sacrifício, mas ele quer que você obedeça a ele. Por essa razão, a nossa entrega a Deus tem de ser constante, irmãos. Constante. Você, em pensamento, deu um deslize ali, foi grosso com alguém. Eu tenho um temperamento explosivo. Meu temperamento não é um temperamento amistoso. E só Deus sabe o esforço que eu faço para dominá-lo. Mas confesso, não consigo às vezes. Não consigo às vezes. Aí é a hora de você pensar, parar, Deus, pisei na bola, pequei contra o Senhor, me perdoa. E tentar resolver a questão depois. Por essa razão, a nossa entrega a Deus tem de ser constante. Alguém já disse que nós nos convertemos todos os dias. Levantou de manhã, meu irmão, minha irmã, converta-se ao Senhor, abra seu coração para Ele. Jeremias 17, esse texto é poderoso, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E olha só como é que Jeremias fala, aliás, Deus falando através do profeta dele. Mais do que todas as coisas, e perverso. Opa! E perverso. Quem o conhecerá? Nós não conhecemos o nosso coração, queridos. Achamos que conhecemos. Achamos que temos domínio sobre essas coisas. Nós não temos. Não temos. A palavra diz que o coração nos engana.
Ele nos engana, ele nos enrola. E se a gente não prestar atenção, a gente cai. Eu, o Senhor, agora olha só, no verso 10, verso 9, a declaração de Deus que nós não conhecemos no nosso coração. Mas no verso 10 ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu conheço. Eu sei como é que é o teu coração, Cleiton. Eu sei como é que você funciona. Eu sei como é que você é. E prova os rins, prova o nosso interior, o nosso âmago, o interior do nosso ser, no mais profundo da alma. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Somente Deus pode controlar o nosso coração. Salmo 139, a partir do verso 23, Davi falando, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Olha o que Davi fala. Se Davi tivesse conhecimento do seu coração, ele não faria essa oração. Ele manda a Deus ver no coração. Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, conserta isso para mim. Conserta isso para mim. Em muitos momentos de nossa vida, Deus precisa depurar o nosso coração. E é necessário este processo para que nós não nos corrompamos. Somente Deus pode fazer isso. E aqui tem um texto que mexe muito comigo, que é o texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 2, que diz assim, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Para saber o que estava no teu coração. Detalhe, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Para Deus nos mostrar e nos ensinar, muitas das vezes, a escola é o deserto. E olha, cristão e deserto tem uma íntima comunhão. É o lugar do cristão, é o deserto, porque é lá que Deus apura e depura o nosso coração. É lá que ele esquenta, faz igual o ourives faz, né? Para depurar o ouro. Esquenta o ouro para as impurezas irem para cima. E Deus faz a mesma coisa. E muitas das vezes, quando a gente está lá no deserto, a gente vai falar assim, meu Deus, eu nem sabia que eu era assim. E eu sou. Meu Deus, me perdoa. Tenha misericórdia de mim. Concluindo, irmãos. Ezequiel 36, verso 24, diz assim, e vos tomarei, esta é a intenção de Deus para nós, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Meus irmãos, precisamos entender quando o Senhor nos chama a atenção para esta grande responsabilidade que temos de cuidarmos do nosso coração. É nossa responsabilidade. Claro que sozinhos não podemos fazer nada, mas é a nossa disposição de colocar diante dele e não permitir que o nosso coração endureça. Não nos afastarmos do que a Bíblia nos diz. Meus irmãos, a palavra de Deus é a norma da nossa vida, é a nossa conduta do dia a dia, está tudo aqui, tudo escrito nela, para nós não nos afastarmos. Amém? A mensagem de hoje, a meditação para nós nesta manhã é essa.
guardemos o nosso coração. Tomemos essa a responsabilidade que Deus tem nos dado. Amém? Vamos ficar de pé.